Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou o professor Rafa Jesus, do canal Tá Lembrando? Galera, vamos começar uma experiência aqui hoje, tá? Então a experiência vai ser o quê? A gente trabalhar no quadro, trabalhar aqui na lousa. Eu vou montar um curso de resolução de exercícios, certo? Só que esse curso, aliás, o curso não. Vamos combinar um negócio primeiro. Não vou editar nada, vai ser direto, tá? Então se eu errar, eu vou continuar, vocês dão uma pausa como se fosse uma aula normal, fechou? Tudo bem. Então pessoal, olha lá. A ideia desse quadro, dessa playlist que eu vou montar aqui, vai ser resolução de exercícios, ok? Só que o que eu vou fazer? Eu vou dividir em assuntos. Então esse primeiro curso vai ser um curso sobre interpretação de texto. Ué, professor, mas você dá aula de matemática, não de português, interpretação. Cara, para resolver exercícios de matemática, principalmente problemas, a interpretação é muito importante. E eu trabalho em sala de aula, eu trabalho com alunos, eu sei que um dos grandes problemas é esse, a interpretação. Se eu dou um problema matematicamente já prontinho, elaborado, e é só resolver, o aluno consegue. O problema às vezes é montar uma equação, interpretar o que o problema está falando. E eu vou montar uma série de exercícios, então esse curso vai ser baseado em resolução de exercícios, e a gente vai conversando. Uma ajuda. Eu quero que vocês me ajudem a bolar um nome para esse quadro. Então, ao invés de colocar só resoluções de exercícios, vamos tentar bolar um outro nome, aprendendo com exercícios, sei lá, e você vai me dar uma ideia, e dependendo de uma ideia boa aí de alguém, a gente pode até pensar num prêmio, alguma coisa. Fechado? Tranquilo? Então bora lá? Vamos começar? Pessoal, olha esse problema então. Em uma partida de basquete, uma equipe entre cestas de 3 e 2 pontos fez 50 cestas, totalizando 120 pontos. Aí ele pergunta, o número de cestas de 3 pontos foi de... Então eu comecei já de um jeito que eu não gosto. E eu sei que a maioria dos alunos faz isso. A maioria dos alunos lê de uma vez o problema. Quando acontece isso, você recebe muitas informações ao mesmo tempo e seu cérebro começa a ficar perdido. E você, num exercício de matemática, você tende a pensar primeiro em números, então 120, 50 te chamam muita atenção, e às vezes, em algumas situações, vai ter coisa que não é o número que era o mais importante, era uma informação ali sutil, alguma frase. Joia? Então, Rafa, como que você quer que a gente pense? Eu peço, bom, como eu quero não, como eu sugiro, tá? Só que eu sei, pela minha experiência de aula aí, que essa técnica, essa estratégia vai dar certo. Fechado? Bom, para quem está chegando lá no meu canal, hoje nós estamos aqui, que dia que é? Dia 9 de abril, se não me engano, 10 de abril de 2016. Só para você ter uma ideia, eu já tenho uma experiência de 17 anos dando aula em escolas, tá? Então, dá um tempinho aí já legal, tá? Então, vamos lá. Turma, como que eu gostaria que você lesse o problema? Em uma partida de basquete, então nesse momento eu já penso, tá rolando uma partida de basquete, jogadores arremessando bola, fazendo cesta. Isso não me ajuda em nada. Ajuda sim, meu amigo. O grande segredo da matemática é você tentar deixá-la o menos abstrato possível, tá? Menos abstrato possível. Para quê? Para que você consiga enxergar. Porque às vezes a matemática fica muito longe de você. Você fala, nossa, eu não consigo imaginar isso. Então vamos começar a criar um hábito de, na medida do possível, imaginar alguma coisa. Então já estamos imaginando basquete aí. Uma equipe entre cestas de 3 e 2 pontos parou. Tem cesta de 3 e cesta de 2. O que é isso? No basquete, algumas cestas, dependendo da distância que você arremessa da tabela, valem 2 pontos. Se você tiver uma distância maior ainda, você faz uma cesta de 3 pontos. Então legal. Então eu posso fazer uma cesta que vale 2 pontos e posso fazer uma cesta que vale 3 pontos. Exato, show de bola. Entre cestas de 3 e 2 pontos, fez 50 cestas. Cara, aqui já tem informação pra caramba. É isso que o aluno não vê. Uma simples frase dessa te dá muita informação. Que informação, Rafa? Que informação? Olha só. Eu posso começar assim. Eu posso começar falando que existem X. O que é X? X é o número de cestas de 2 pontos que essa equipe fez. E eu sei que Y vai ser o número de cestas de 3 pontos. E aqui, galera, você está organizando o seu exercício. Olha que chique. Você já sabe, X é o número de cestas de 2. Y é o número de cestas de 3. Fechado? Tranquilo? Então a gente pode continuar. Só que olha só. Essa frase, ela tinha mais uma informação. Ela falou que tinham sido 50 cestas. Poxa, se foram 50 cestas, a gente pode já criar uma relação entre X e Y. Pensa, X é o número de cestas de 2. Y, número de cestas de 3.
No total, nós fizemos 50 cestas. Professor, se eu pegar o número de cestas de 2 e somar com o número de cestas de 3, tem que dar 50. Olha a estratégia mental que eu estou usando. Eu não coloquei x e y ainda, eu pensei na língua portuguesa, que é uma coisa que você tem mais facilidade. Número de cestas de 2 mais o número de cestas de 3 vai dar 50. Só que eu sei que nesse caso, o número de cestas de 2 é x. Então x, o número de cestas de 3 é y. X mais y é 50. Galera, eu montei uma equação. Isso na matemática. Desculpa, sem cortes, tá vendo? Isso na matemática é lindo, tá? Você conseguiu transformar uma frase na língua portuguesa numa frase matemática, numa sentença matemática. Olha que chique. Agora você está pronto para continuar. Olha que massa. Você você retirou tudo de uma frase matematicamente. Isso tem aluno que fala assim nesse momento. Eu sei que às vezes você que está aí falou: ai, para, não vou seguir essa ideia do Rafa, não. Pô, para, eu vou demorar muito. Não. O que acontece? Se eu estivesse fazendo sozinho esse exercício agora, pô, já teria acabado. O que acontece é que eu estou indo devagar, explicando. Aí você vai começar a desenvolver uma técnica. Você vai começar a treinar. No começo vai demorar sim. Só que eu sempre falo, se você acreditar em mim, me acompanhar semanalmente aqui, você vai ver, vão ser 2, 3 semanas, você já vai estar começando a ver a diferença, a mudança. Você falou, cara, que loucura. No meu Snap tem muito aluno que fala isso pra mim. Fala, Rafa, eu comecei a fazer isso, ó, e deu certo, tô melhorando. Se você não acompanha meu Snap é Tabasquito ou Rafa Jesus, você me encontra lá, tá? Vale a pena. Bom, então terminando essa primeira etapa. Sugamos tudo da frase, fechou? Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pro próximo assunto. Fez 50 cestas, totalizando 120 pontos. Cara, totalizou 120 pontos. Que massa, legal. Então, como que eu vou entender isso, interpretar? Quando você jogou basquete lá com a sua equipe, tiveram algumas cestas de 2 e algumas cestas de 3, tá? Você teve, então, pontos que vieram da cesta de 2 e pontos que vieram da cesta de 3. Joia! Se eu somar esses pontos, dá 120. Perfeito. Agora vamos lá. Cestas de 2. Se você tivesse feito 2 cestas de 2, você faria 2 pontos vezes 2 cestas, 4 pontos no total. Joia! Se você tivesse feito 3 cestas de 2, 2 pontos vezes as 3 cestas, 6 pontos de 2. Se você tivesse feito 10 cestas de 2, 2 pontos vezes as 10 cestas, 20 pontos. Se você tivesse feito X cestas de 2, a mesma coisa, 2 pontos vezes o número de cestas de 2, deram os pontos que vieram da cesta de 2. Agora, se eu somar os pontos que vieram das cestas de 3, ao pensamento de novo. Se eu tivesse feito 2 cestas de 3, 3 pontos vezes as 2 cestas, 6. 3 cestas, 3 pontos vezes as 3 cestas, 9 pontos. 20 cestas, 3 pontos vezes as 20 cestas, 60. Mas nós fizemos Y cestas de 3. Então, os 3 pontos vezes o número de cestas de 3, somando isso, daria 120. Galera, na matemática, quando você tem 2 equações, 2 incógnitas, você tem um sisteminha 2x2 para resolver. Aqui, meu amigo, morreu a interpretação. Você montou o seu problema. Agora você vai para a parte de execução. Você vai agora resolver isso daí. Tudo bem? É aqui que eu acho que mora o perigo. Daqui para frente, eu acho que a galera tem mais facilidade. Mas é óbvio, vamos resolver bonitinho. Então, olha só. Uma maneira de resolver esse sistema é o seguinte. Esse sisteminha aqui, eu posso falar que ele é equivalente a esse. Eu posso pegar a primeira equação e isolar, por exemplo, o y. Falar que o y é 50 menos x. E a de baixo eu só vou copiar. 2x mais 3y igual a 120. Aqui eu posso falar que eu tenho 2 equações. Essa primeira, que eu vou chamar de equação 1, e essa segunda, que eu vou chamar de equação 2. Perfeito? Tranquilo? Vamos separar aqui para ficar organizado. Maravilha! Esse método que eu vou fazer, ele se chama método da substituição. Os alunos costumam usar muito esse método, tá? Depois eu vou resolver ele de outra forma. Então vamos nessa, ó. Indo agora pelo método da substituição.
Você vai chegar e falar o seguinte, vou te chamar de passo 3. Substituindo a equação 1 em 2, nós temos, então eu vou para a equação 2, 2x mais 3y. Porém, my friends, você agora sabe que o y pode ser escrito de outra forma. Você sabe que o y pode ser escrito na forma 50 menos x. Vou fazer um destaque aqui, ó. Então, esse 50 menos x vai entrar no lugar do y. 50 menos x. Por isso que a gente chama de método da substituição. Você está substituindo a incógnita y por um valor correspondente. Fechou? Tá. Agora a propriedade distributiva. Vamos distribuir aqui, ó, 3 vezes 50 e 3 vezes menos x. Vamos obter que 2x mais 150 menos 3x é igual a 120. Classe, rolado, né, de dar aula. Então vamos lá. Você aí, me ajuda. 2x menos 3x, pensou? Show. Menos x. 120 menos 150 costuma dar menos 30. Então menos x é igual a menos 30. Multiplicando por menos 1 os dois membros. Menos 1 vezes menos x dá x. E menos 1 vezes menos 30 dá 30. Você chegou que x é igual a 30. Nesse momento, vamos saber onde a gente está pisando. Olha como a organização ela é muito boa. Eu sei que x é o número de cestas de 2. Eu já sei que nós fizemos 30 cestas de 2. Você que está ligado já sabe, poxa, se o total de cestas era 50 e eu fiz 30 cestas de 2, é óbvio que são 20 cestas de 3 pontos, que é o que ele está perguntando. Quantas cestas de 3? Estaria morto, se fosse um teste, acabou o exercício. Claro, vamos caprichar, se fosse uma prova aberta, você está aqui, você pode dar um finish. Opa, eu estou sumindo da tela, vamos voltar para cá. Aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou para o último passo, vou chamar de passo 4, e vou falar o seguinte, eu vou voltar na equação 1, que eu sabia que o y era 50 menos x. Então, ó, voltando em 1, sei que o y é 50 menos x, mas eu sei que o x é 30. Substitui, 50 menos 30 costuma dar 20. Meu amigo, está morto o seu problema. Se fosse um exercício de resolução de sistema, você ia escrever solução é igual ao par ordenado x 30, y 20. Nesse caso, não era uma resolução de sistema, tinha um problema. Então não há necessidade disso. Você simplesmente poderia colocar a resposta. Então você colocaria a resposta, o número de cestas de 3 pontos foi 20. Perfeito? Como era um teste, alternativa B. E pronto. Galera, então era isso. Nosso primeiro exercício, tá? O que eu vou fazer? Eu vou resolver esse exercício de novo agora no próximo vídeo, tá? Só que pelo método da adição no sistema. Então, se você já entendeu, show de bola, eu tô falando do método da adição, você já sabe o que eu vou fazer, não há necessidade de você ir pro próximo vídeo, tá? Aí a gente vai pro próximo exercício depois, mas se você quer ver, deixa eu ver o outro método que o Rafa vai fazer. Corre lá pro próximo vídeo e assiste. Perfeito? Galera, de novo, foi um teste. Vamos ver se vocês gostaram. Peço a opinião de vocês aqui embaixo. A opinião nos comentários é muito importante, porque a gente vai começar a montar cursos que vocês vão pedir, ok? Então a ideia do canal Tá Lembrando é o quê? Ajudar você. Verificar se você está lembrando de matemática, se você está lembrando de ser uma pessoa melhor. Tem as playlists lá de como ser uma pessoa melhor, vale a pena dar uma olhadinha. Tem a playlist Dicas Divinas. As Dicas Divinas, eu dou algumas dicas importantes para vestibulandos. Essas dicas, às vezes elas vão ser para exercícios, às vezes elas vão ser de teoria, e às vezes vão ser, por exemplo, tem um vídeo sobre simulado. Você já viu lá? Então, vale a pena conhecer. Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao meu canal. E vamos, que o futuro vai ser show para vocês, ok? Um grande abraço. Se gostou, dá um joinha aqui, tá? Avisa para os seus amigos. E acho que tá bom já, né? Se eu não começo a falar e não paro mais. Um grande abraço e até a próxima.